Olá, tudo bom? Na videoaula de hoje, classificação dos grãos, nós temos como objetivo compreender a importância da classificação dos grãos. Então vamos lá? Em relação aos grãos, né, vamos procurar aqui focar mais nos cereais. É importante que fique claro que a qualidade, né, de um produto para se elaborar um bom pão, para se elaborar uma boa cerveja, ou mesmo que seja um grão que vai servir como alimento para uma ração animal, se faz necessário que para que esses produtos finais tenham uma boa qualidade, parta-se de quê? De matérias-primas de boa qualidade. Então, um bom grão, um grão com uma boa qualidade, isso já começa desde o quê? Desde lá do campo, né? Desde as etapas de pré-colheita, colheita, até o beneficiamento desses grãos. De modo geral, né, o grão, após a sua colheita, né, ele vai passar aí por várias etapas até chegar ao seu destino final, né? Seja bem entregue para uma outra indústria que vai beneficiar esse produto ou chegar até o consumidor final, né, que vai estar consumindo esse produto, seja na forma do próprio grão beneficiado ou na forma de um produto elaborado a partir, né, de uma matéria-prima cujo esse cereal seja a sua maior porção. Bom, de início, todo grão ele vai ter o quê? Ele vai ter uma etapa de armazenamento. Esse armazenamento ele, né, vai estar dependendo aí do tempo, né, que a gente tem diversos fatores que podem estar afetando esse período, né? Sendo que a safra, o período de colheita é um período curto, né? Então você precisa ter esse armazenamento do grão para que você possa ter a garantia desse produto, né, por um longo período. Bom, após a etapa de armazenamento, normalmente ele vai estar seguindo duas vias esse grão. Ou ele vai estar seguindo a etapa de moagem ou a etapa de malteação. Na etapa de moagem, nós temos dois processos de moagem. O processo via seca, que normalmente é empregado para arroz, trigo, milho, sorgo, aveia e centeio, e o processo via úmida, que normalmente é empregado, né, grande parte para o milho, mas também trigo e arroz. E qual produto que é obtido nesse processo de moagem via seca? Normalmente vai ser o quê? Vai ser o grão que passou por um processo de separação, né, de suas partes anatômicas, por exemplo, a retirada do germe, do pericarpo, da casca, e para obter aqui no caso, aqui no exemplo, nós temos um exemplo, o arroz polido. Pode também a obtenção, né, esse processo de moagem, após essa separação dessas partes anatômicas do grão, passar por um processo, né, de trituração, de redução do tamanho de partícula, então obtendo aí as farinhas, os diferentes grits, né, a canjica, o canjiquinha, semolina, e são o quê? São produtos triturados, né? São farinhas que você vai ter diferentes tamanhos de granulometrias diferentes, distintas. E também as distintas partes aí do grão, o germe e o farelo, que também normalmente são triturados, né, sua utilização. E, por fim aqui, né, os produtos que vão estar que serão elaborados com essas matérias-primas, né, seriam então o que a indústria já de processamento dos diferentes produtos alimentícios, que aí teremos como exemplo os pães, os biscoitos, bolos, massas e snacks, né, os cereais matinais e adjuntos, né, cervejeiros. No processo de via úmida, já é um processo onde você já vai estar separando um constituinte químico desse cereal. Então, aqui no caso, normalmente, né, o que vai estar o principal, né, que tem maior interesse de obtenção, seria o amido. Mas também podemos obter o glúten e também, é claro, o germe e o farelo. E qual o destino desses produtos, né? Normalmente vai ser utilizado pela indústria para a obtenção aqui do amido modificado, dos diferentes tipos de xaropes, né, destrinas, maltodestrinas, a partir dessa matéria-prima. Então aqui seria a via, né, da obtenção por processo de moagem via úmida.
E na malteação, que normalmente é empregado na cevada e no sorgo, esse produto, né, o que vai ser obtido vai ser o malte, e esse malte normalmente ele vai ser normalmente utilizado o quê? Em indústrias cervejeiras, né, a obtenção de outros tipos de bebidas também podem estar sendo utilizados. Bom, esses grãos aqui já, né, alguns apresentando já de maneira beneficiadas, né, já passou por um processo de limpeza ou remoção de alguma parte anatômica, seja o seu pericarpo ou seu germe, eles não são obtidos, né, de forma que sua qualidade, né, todos eles têm a mesma qualidade, né, ou a mesma característica, o mesmo padrão, né, de interesse de quem está querendo adquirir esse produto. Você mesmo já deve ter ido ao supermercado e já viu, né, nas prateleiras produtos de cereais ou algumas leguminosas, né, como a soja e o feijão, que estão aqui como exemplo, e apresenta no seu rótulo algumas informações, né? Essas informações elas são importantes porque elas estão informando ao consumidor as características do produto, né? A padronização desse produto, a classificação desse produto e, mais importante ainda, as condições higiênicas em que foi obtido esse produto que está sendo, então, ofertado para esse consumidor. Então, nós temos aqui uma classificação. Normalmente você tem grupo, alguns apresentam também subgrupo, classe e tipo. Então, dependendo da classificação de cada um dos cereais, ele vai ser padronizado e então ele vai entrar numa categoria, numa classe específica, de acordo com as suas condições, tanto as suas características, seja de tipo de produto, né, tipo de cereal, aliás, aspecto relacionado à cor daquele cereal e o principal aspecto relacionado às condições higiênicas desse cereal, que no caso é o tipo, né? Quando está o tipo 1 aqui no caso é o que tem a melhor qualidade, né, sanitária em termos de condições higiênicas do produto. E aí você vai ter tipo 1, tipo 2, tipo 3, e aí você vai tendo uma perda, né, dessa qualidade em termos de condições higiênicas. Quais seriam, então, os principais objetivos dos sistemas de classificação? O primeiro seria o quê? Facilitar a comercialização. Claro, porque quando você classifica, você estabelece um padrão, você estabelece regras que vão estar sendo utilizadas tanto para quem está vendendo o produto, quanto para quem está comprando o produto. Quando você classifica, então é uma forma de você dar uma segurança para quem está vendendo e para quem está comprando, quem está recebendo o produto. Ou seja, existe um padrão, né? Existe uma classificação que aquele produto vai estar se colocando para que possa ter um preço variado de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua classificação. Ele também vai fornecer informação relacionada à qualidade do grão, né? Que de acordo com a classificação ele vai estar melhor classificado ou pior classificado. E isso aí está diretamente relacionado com a qualidade. E essa qualidade, né, vai estar influenciando tanto para questões de armazenamento quanto de processamento do produto. Também fornece informações que podem estar relacionadas ao rendimento do produto, ou seja, a classificação ela também vai estar indicando, né, condições relacionadas a um processo, por exemplo, de moagem, de extração, né, do rendimento, o quanto que eu vou poder obter de farinha, né, de um determinado produto. Então, a classificação também ajuda, auxilia nessa informação. E também a legislação que trata da classificação, ela não é uma coisa fixa, estabelecida, ela pode estar mudando com o tempo, pode estar sendo aperfeiçoada. Então, a classificação, ela também vai fornecer o que? Uma plataforma de pesquisa para melhorar o próprio sistema de classificação, né? Onde pode estabelecer uma nova legislação, onde vai ter um rigor maior para determinados produtos, determinadas categorias. Então, esses 4 aqui seriam os principais objetivos dos sistemas de classificação. E o que é qualidade do grão? Né? Quando a gente fala qualidade
ela vai é um conceito, né, relativo. Por quê? Que vai depender para qual cliente que vai estar sendo fornecido esse grão. Porque a qualidade, por exemplo, para a indústria de armazenamento e beneficiamento, ela pode estar mais preocupada com a questão da umidade que esse grão está chegando. Porque dependendo da umidade que esse grão é recebido por essa indústria, ele vai ter mais trabalho, né? Vai ter um custo maior para beneficiar, para manter esse grão, né? Nos seus silos de armazenamento, no seu depósito nos seus armazéns. Já uma indústria de moagem, uma boa qualidade de um grão para a indústria de moagem pode ser porque está relacionado ao rendimento que vai ser obtido da extração, né, por exemplo, da farinha a partir desse grão. Então a qualidade para a indústria de moagem já vai ser diferente, já tem um outro parâmetro de qualidade. E os outros segmentos industriais, né, que vão já estar elaborando aí, no caso, o produto final, os pães, os bolos, os biscoitos, as massas, esses segmentos eles estão mais preocupados, às vezes, com alguma característica funcional daquele cereal de origem. Como, por exemplo, na indústria de pães, vai estar mais preocupado com o teor de proteína, né? Com quanto de glúten que pode ser formado na elaboração, né, da sua massa para produzir o seu pão a partir daquele trigo, né? Então, o que é importante ficar claro aqui é o quê? A qualidade do grão ela vai depender o que? Ela vai depender da utilização industrial final. Ok? Os parâmetros, né, da legislação que normalmente estão envolvidos aí na classificação, na qualidade dos grãos, normalmente você tem aí a umidade, matérias estranhas, impurezas e grãos com defeitos, né? Na grande maioria dos casos, né, de uma classificação vai estar relacionado com esses três parâmetros. Então vamos ver um pouquinho cada um deles. A umidade. A umidade, então, é um dos parâmetros críticos e mais importantes da qualidade do grão. Por quê? Porque a umidade é que vai fazer com que, dependendo, né, da umidade que esse grão vai ser armazenado, esse grão ele vai ter uma vida útil maior ou menor, esse grão ele vai se deteriorar mais rápido ou mais lentamente, né? Então, a umidade é um fator, é um parâmetro crítico no armazenamento de grãos de cereais. Então, por isso que ele deve ser sempre medido, deve estar sempre sendo monitorado para que possa sempre o quê? Aumentar a vida útil, o período de conservação, a viabilidade, o poder de germinação desse grão. Ele também está inversamente relacionado com a matéria seca do grão. Claro, se você considera um grão constituído por umidade, água e tudo que não é água, né, que seria o que? A matéria seca do grão, né, o teor aí de carboidratos, proteínas, lipídios, né, então toda a sua matéria seca. Então a umidade relaciona-se com o rendimento. Quanto menor a umidade, maior vai ser a matéria seca. Então maior vai ser o rendimento na obtenção desse grão no processo industrial. E, em geral, os valores máximos para armazenamento e comercialização de grãos de cereais, isso é um valor que vai depender muito, né, das condições ambientais de umidade relativa do ar, de temperatura, mas normalmente vai estar girando em torno de 12% até 14%. Né? Normalmente 12%, você tenta trabalhar próximo desse valor para questões de armazenamento, e para comercialização, se trabalha a legislação vai até 14%, né? De 14% de umidade para os grãos de cereais. Matérias estranhas e impurezas, né? O que seria esse outro parâmetro? As matérias estranhas são o quê? São os corpos ou detritos estranhos ao produto, né? Por isso que o nome é matérias estranhas. E o que seriam essas matérias estranhas? Seriam pedaço de pedra, paus, qualquer outro grão ou semente de outra espécie vegetal.
qualquer outra sujidade, terra, né, areia, insetos mortos, tudo isso aqui seria matéria estranha e é avaliado também na classificação do grão. E o que seriam as impurezas? As impurezas, diferente de matérias estranhas, são detritos do próprio produto, ou seja, do próprio grão, que pode ser o quê? Pode ser as cascas e folhas que vão estar, né, no momento da colheita, né, foi colhido e trouxe junto com a semente e está ali. E também deve ser medida, deve ser avaliada, né? Porque essas matérias estranhas impurezas realmente vão ser eliminadas o quê? No processo também de pré-limpeza, de limpeza, processo de peneiras, né? Que vão estar separando no próprio armazenamento do produto. Então é importante estar medindo, estar aferindo, estar medindo aí quantitativamente esse parâmetro de qualidade de matérias estranhas e impurezas. Outro parâmetro também importante são grãos com defeitos. E grãos com defeitos é que já é preciso, né, que a pessoa que vai estar fazendo essa classificação ela tenha um treinamento, ela tenha uma familiaridade com essas diferentes características de que são esses defeitos. Que cada grão vai apresentar, né, defeitos dependendo, né, grãos mofados, grãos ardidos, fermentados, germinados, carunchados, né, brocas, né, de gorgulhos que perfuraram o grão, xoxo imaturo, grão gessado. Então esses defeitos, eles também são medidos, né, eles são quantificados e também existem limites para esses defeitos em termos de classificação, de categorização dos grãos. E uma observação importante, se um mesmo grão apresentar mais de um defeito interno ou externo, né, que nessa avaliação você até corta o grão ao meio para identificar melhor que tipo de defeito que ele apresenta, vai prevalecer o de maior gravidade, que existem os defeitos, né, mais graves, defeitos mais leves. Então você vai sempre levar em conta o mais grave. O padrão oficial, né, a padronização para classificação dos grãos de cereais, a legislação brasileira é estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, coloquei aqui como alguns exemplos, né, essas legislações estão vigentes, né, no momento que essa videoaula está sendo passada. Nós temos o Regulamento Técnico do Milho, que é a Instrução Normativa 60, número 60, 2011. O do trigo, que é a Instrução Normativa 38, 2010. E do arroz, é a normativa número 6, 2009. Essa legislação facilmente você consegue pegar na internet, né? Fazendo uma pesquisa no site de busca, você consegue facilmente pegar essa legislação e ver quais são como é classificado cada um, né, no caso desses 3 tipos de cereais. O processo de classificação dos grãos, ele segue, né, tem todo um protocolo que deve ser cumprido para a emissão do laudo da classificação daquele lote de grãos que está sendo recebido ou está sendo comercializado. Então, as etapas normalmente envolvem a amostragem, que vai depender, né, do lote de grãos que está sendo classificado. Ele vai passar por uma homogeneização, um quarteamento, a determinação de matérias estranhas e impurezas, aqui é onde já vai estar passando por processo de separação por peneiras, vai estar sendo removido essas matérias estranhas e impurezas e quantificadas. Após essa remoção, faz-se a determinação, né, da umidade do grão e também, com a amostra que foi retirada das matérias estranhas e impurezas, faz-se o quê? A determinação de grupo, classe e tipo do grão. Para aí sim possa fazer a emissão do laudo, né, classificando esse grão, esse lote, no caso. Aqui tem um exemplo, né, de um laudo de classificação de milho. Né? Então, aqui algumas informações, o número da amostra, peso mínimo, né, o cliente ou o lote, a umidade recomendável, então no máximo 14%, mas que vai colocar a umidade que foi determinada.
e cada um, né, das categorias aqui, tipo, grupo e classe. O tipo, então, né, vai estar relacionado, né, como vocês podem ver aqui, com o quê? Com as condições higiênicas do grão. Então, é muito importante estar fazendo essa quantificação, né, desses defeitos, desses grãos com defeito. Aqui o grupo, no caso do milho, a classe e, ao fim, o classificador vai colocar aqui o seu laudo, emitindo de que grupo, que classe e que tipo faz parte esse grão de milho. Usando com base o quê? A legislação, a instrução normativa específica para o milho. Só para exemplo aqui, a classificação do milho, né, que seria o tipo. O tipo aqui a gente tem uma tabelinha onde você vai estar enquadrando aquela amostra, aquele grão, no caso aqui do milho, daquele lote, se ele é de tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou se ele é fora de tipo. Então, observando aqui no caso os grãos avariados, né, os defeitos, existe o que? Existe um limite, tanto para grãos ardidos quanto para grão, né, total de grãos avariados, onde o tipo 1 vai ser de 6%, o tipo no máximo 6%, tipo 2, 10%, tipo 3 no máximo 15%, e quando está fora de tipo vai ser no máximo 20%. O mesmo você vai ter que observar para grãos quebrados, matérias estranhas, impurezas e os grãos carunchados, né? Foram atacados aí também por insetos. Então percebam que à medida que vai estar aumentando esses defeitos, vai estar o quê? Vai estar aumentando o tipo. Qual vai ser o tipo 1, 2 ou 3? Então o tipo 1 realmente é o melhor, tem uma melhor qualidade. Eu deixo aqui como sugestão para se você quiser aprofundar um pouco mais os estudos em relação à classificação dos grãos, esses dois materiais aqui também que estão disponíveis aí na internet, no site de busca, você digitando aqui os termos, você consegue facilmente obter esses arquivos aqui em PDF e você pode compreender, entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais o seu conhecimento para a classificação dos grãos, não só de cereais, mas também outros grãos aí, leguminosos como soja e feijão. Bom, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas. Espero que você tenha compreendido aí, então, a importância de classificação grãos de cereais. Um forte abraço e até mais.